Bem-vindos às falas da Bíblia. Prepare-se para um momento de reflexão e inspiração com a palavra de Deus. Hoje nós falaremos da terceira parte do segundo livro de Reis. No 23º ano de Joás, filho de Acasias, rei de Judá, começou a reinar Jeoacás, filho de Jeú, sobre Israel, em Samaria, e reinou 17 anos. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, porque seguiu os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, com os quais ele fizera Israel pecar. Não se apartou deles, pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e o entregou continuadamente na mão de Hazael, rei da Síria, e na mão de Beni-Hadad, filho de Hazael. Jeoacás, porém, suplicou diante da face do Senhor, e o Senhor o ouviu, porque viu a opressão com que o rei da Síria oprimia a Israel, pelo que o Senhor deu um libertador a Israel, de modo que saiu de sob a mão dos sírios, e os filhos de Israel habitaram nas suas tendas, como dantes. Contudo, não se apartaram dos pecados da casa de Jeroboão, com os quais ele fizera Israel pecar, porém andaram neles. E também a Azera ficou em pé em Samaria, porque de todo o povo não deixara a Jeoacás mais que 50 cavaleiros, 10 carros e 10.000 homens de infantaria, porquanto o rei da Síria os tinha destruído e os tinha feito como o pó da eira. Ora, o restante dos atos de Jeoacás, e tudo quanto fez, e o seu poder, porventura não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel. E Jeoacás dormiu com seus pais, e o sepultaram em Samaria. E Jeoás, seu filho, reinou em seu lugar. No ano 37 de Joás, rei de Judá, começou a reinar Jeoás, filho de Jeoacás, sobre Israel, em Samaria, e reinou 16 anos. E fez o que era mal aos olhos do Senhor. Não se apartou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, com os quais ele fizera Israel pecar, porém andou neles. Ora, o restante dos atos de Jeoás, e tudo quanto fez, e o seu poder, com que pelejou contra Amazias, rei de Judá, porventura não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel. Jeoás dormiu com seus pais, e Jeroboão se assentou no seu trono. Jeoás foi sepultado em Samaria, junto aos reis de Israel. Estando Eliseu doente da enfermidade de que morreu, Jeoás, rei de Israel, desceu a ele, e chorando sobre ele exclamou: meu pai, carro de Israel e seus cavaleiros. E Eliseu lhe disse: toma um arco e flechas. E ele tomou um arco e flechas. Então Eliseu disse ao rei de Israel: põe a mão sobre o arco. E ele o fez. Eliseu pôs as suas mãos sobre as do rei, e disse: abre a janela para o oriente. E ele a abriu. Então disse Eliseu: atira. E ele atirou. Prosseguiu Eliseu: a flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeque até os consumir. Disse mais: toma as flechas. E ele as tomou. Então disse ao rei de Israel: fere a terra. E ele a feriu 3 vezes, e cessou. Ao que o homem de Deus se indignou muito contra ele, e disse: 5 ou 6 vezes a deverias ter ferido, então feririas os sírios até os consumir. Porém agora, só 3 vezes ferirás os sírios. Depois morreu Eliseu, e o sepultaram. Ora, as tropas dos moabitas invadiam a terra à entrada do ano. E sucedeu que, estando alguns a enterrarem um homem, viram uma dessas tropas, e lançaram o homem na sepultura de Eliseu. Logo que ele tocou os ossos de Eliseu, reviveu e se levantou sobre os seus pés. Hazael, rei da Síria, oprimiu a Israel todos os dias de Jeoacás. O Senhor, porém, teve misericórdia deles, e se compadeceu deles, e se tornou para eles, por amor do seu pacto com Abraão, Isaque e Jacó. E não os quis destruir, nem lançá-los da sua presença. Ao morrer Hazael, rei da Síria, Beni-Hadad, seu filho, reinou em seu lugar. E Jeoás, filho de Jeoacás, retomou das mãos de Beni-Hadad
filho de Azael, as cidades que este havia tomado das mãos de Jeoacás, seu pai, na guerra. 3 vezes Jeoás o feriu e recuperou as cidades de Israel. No 2º ano de Jeoás, filho de Jeoacás, rei de Israel, começou a reinar Amazias, filho de Joás, rei de Judá. Tinha 25 anos quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Jeoadim, de Jerusalém, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, ainda que não como seu pai Davi. Fez, porém, conforme tudo o que fizera Joás, seu pai. Contudo, os altos não foram tirados. O povo ainda sacrificava e queimava incenso neles. Sucedeu que, logo que o reino foi confirmado na sua mão, matou aqueles seus servos que haviam matado o rei, seu pai. Porém, os filhos dos assassinos não matou, segundo o que está escrito no livro da lei de Moisés, conforme o Senhor deu ordem, dizendo: não serão mortos os pais por causa dos filhos, nem os filhos por causa dos pais, mas cada um será morto pelo seu próprio pecado. Também matou 10.000 edomitas no Vale do Sal, e tomou em batalha a Sela, e chamou o seu nome Jocteel, nome que conserva até hoje. Então Amazias enviou mensageiros a Jeoás, filho de Jeoacás, filho de Jeú, rei de Israel, dizendo: vem, vejamo-nos face a face. Mandou, porém, Jeoás, rei de Israel, dizer a Amazias, rei de Judá: o cardo que estava no Líbano mandou dizer ao cedro que estava no Líbano: dá a tua filha por mulher a meu filho. Mas uma fera que estava no Líbano passou e pisou o cardo. Na verdade, feriste Edom, e o teu coração se ensoberbeceu. Glória-te disso, e fica em tua casa. Pois, por que te entremeterias no mal, para caíres tu e Judá contigo? Amazias, porém, não o quis ouvir. De modo que Jeoás, rei de Israel, subiu, e ele e Amazias, rei de Judá, viram-se face a face em Bet-Semes, que está em Judá. Então Judá foi derrotado diante de Israel, e fugiu cada um para a sua tenda. E Jeoás, rei de Israel, aprisionou Amazias, rei de Judá, filho de Joás, filho de Acasias, em Bet-Semes, e vindo a Jerusalém, rompeu o seu muro desde a porta de Efraim até a porta da esquina, 400 côvados, e tomou todo o ouro e a prata, e todos os vasos que se achavam na casa do Senhor, e nos tesouros da casa do rei, como também reféns, e voltou para Samaria. Ora, o restante dos atos de Jeoás, o que fez, e o seu poder, e como pelejou contra Amazias, rei de Judá, porventura não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel. E dormiu Jeoás com seus pais, e foi sepultado em Samaria, junto aos reis de Israel. Jeroboão, seu filho, reinou em seu lugar. Amazias, filho de Joás, rei de Judá, viveu 15 anos depois da morte de Jeoás, filho de Jeoacás, rei de Israel. Ora, o restante dos atos de Amazias, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá? Conspiraram contra ele em Jerusalém, e ele fugiu para Laquis, porém enviaram após ele até Laquis, e ali o mataram. Então o trouxeram sobre cavalos, e ele foi sepultado em Jerusalém, junto a seus pais, na cidade de Davi. E todo o povo de Judá tomou a Azarias, que tinha 16 anos, e fê-lo rei, em lugar de Amazias, seu pai. Ele edificou a Elate, e a restituiu a Judá, depois que o rei dormiu com seus pais. No 15º ano de Amazias, filho de Joás, rei de Judá, começou a reinar em Samaria Jeroboão, filho de Jeoás, rei de Israel, e reinou 41 anos. E fez o que era mal aos olhos do Senhor. Não se apartou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, com os quais ele fizera Israel pecar. Foi ele que restabeleceu os termos de Israel, desde a entrada de Ramate até o mar da Arabá, conforme a palavra que o Senhor, Deus de Israel, falara por intermédio de seu servo Jonas, filho do profeta Amitai, de Gat-Hefer. Porque viu o Senhor
que a aflição de Israel era muito amarga, e que não restava nem escravo, nem livre, nem quem socorresse a Israel. E ainda não falara o Senhor em apagar o nome de Israel de debaixo do céu. Porém o livrou por meio de Jeroboão, filho de Jeoás. Ora, o restante dos atos de Jeroboão, e tudo quanto fez o seu poder, como pelejou e como reconquistou para Israel Damasco e Amate, que tinham sido de Judá, porventura não estão escritos no livro das crônicas de Israel. E Jeroboão dormiu com seus pais, os reis de Israel. E Zacarias, seu filho, reinou em seu lugar. No ano 27 de Jeroboão, rei de Israel, começou a reinar Azarias, filho de Amazias, rei de Judá. Tinha 16 anos quando começou a reinar, e reinou 52 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Jecolia, de Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Amazias, seu pai. Contudo, os altos não foram tirados. O povo ainda sacrificava e queimava incenso neles. E o Senhor feriu o rei, de modo que ficou leproso até o dia da sua morte, e habitou numa casa separada. E Jotão, filho do rei, tinha o cargo da casa, julgando o povo da terra. Ora, o restante dos atos de Azarias, e tudo quanto fez, porventura não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá. E Azarias dormiu com seus pais, e com eles o sepultaram na cidade de Davi. E Jotão, seu filho, reinou em seu lugar. No ano 38 de Azarias, rei de Judá, reinou Zacarias, filho de Jeroboão, sobre Israel, em Samária, 6 meses. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, como tinham feito seus pais. Nunca se apartou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, com os quais ele fizera Israel pecar. Salum, filho de Jabes, conspirou contra ele, feriu-o diante do povo, matou-o e reinou em seu lugar. Ora, o restante dos atos de Zacarias está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel. Esta foi a palavra do Senhor, que ele falara a Jeú, dizendo: Teus filhos, até a 4ª geração, se assentarão sobre o trono de Israel. E assim foi. Salum, filho de Jabes, começou a reinar no ano 39 de Uzias, rei de Judá, e reinou 1 mês em Samária. E Menahem, filho de Gade, subindo de Tirza, veio a Samária, feriu a Salum, filho de Jabes, em Samária, matou-o e reinou em seu lugar. Ora, o restante dos atos de Salum e a conspiração que fez estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel. Então, Menahem feriu a Tifsa e a todos os que nela havia, como também a seus termos desde Tirza, porque não lhe a tinham aberto, por isso a feriu, e fendeu a todas as mulheres grávidas que nela estavam. No ano 39 de Azarias, rei de Judá, Menahem, filho de Gade, começou a reinar sobre Israel, e reinou 10 anos em Samária, e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Em todos os seus dias, nunca se apartou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, com os quais ele fizera Israel pecar. Então veio Pul, rei da Assíria, contra a terra, e Menahem deu a Pul 1000 talentos de prata, para que este o ajudasse a firmar o reino na sua mão. Menahem exigiu este dinheiro de todos os poderosos e ricos em Israel, para o dar ao rei da Assíria, de cada homem 50 siclos de prata. Assim voltou o rei da Assíria, e não se demorou ali na terra. Ora, o restante dos atos de Menahem, e tudo quanto fez, porventura não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel. Menahem dormiu com seus pais, e Pecaías, seu filho, reinou em seu lugar. No ano 50 de Azarias, rei de Judá, Pecaías, filho de Menahem, começou a reinar sobre Israel em Samária, e reinou 2 anos, e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Nunca se apartou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, com os quais ele fizera Israel pecar. E Peca, chefe das suas tropas, filho de Remalias, conspirou contra ele, e o feriu em Samária, no castelo da casa do rei, juntamente com Argobe e com Arié.
E com Peca estavam 50 homens dos filhos dos gileaditas, e o matou, e reinou em seu lugar. Ora, o restante dos atos de Pecaías, e tudo quanto fez, estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel. No ano 52 de Azarias, rei de Judá, Peca, filho de Remalias, começou a reinar sobre Israel em Samaria e reinou 20 anos. E fez o que era mal aos olhos do Senhor. Nunca se apartou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, com os quais ele fizera Israel pecar. Nos dias de Peca, rei de Israel, veio Tiglat-Pileser, rei da Assíria, e tomou Ijon, Abel-Bet-Maacá, Janoa, Quedes, Azor, Gileade e Galileia, toda a terra de Naftali, e levou cativos os habitantes para a Assíria. E Oséias, filho de Elá, conspirou contra Peca, filho de Remalias, o feriu e matou, e reinou em seu lugar, no 20º ano de Jotão, filho de Uzias. Ora, o restante dos atos de Peca, e tudo quanto fez, estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel. No 2º ano de Peca, filho de Remalias, rei de Israel, começou a reinar Jotão, filho de Uzias, rei de Judá. Tinha 25 anos quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Genisa, filha de Zadoque, e fez o que era reto aos olhos do Senhor. Fez conforme tudo quanto fizera seu pai Uzias. Contudo, os altos não foram tirados. O povo ainda sacrificava e queimava incenso neles. Pois ele que edificou a porta alta da casa do Senhor. Ora, o restante dos atos de Jotão, e tudo quanto fez, porventura não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá? Naqueles dias começou o Senhor a enviar contra Judá Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias. E Jotão dormiu com seus pais, e com eles foi sepultado na cidade de Davi, seu pai. E Acás, seu filho, reinou em seu lugar. No ano 17 de Peca, filho de Remalia, começou a reinar Acás, filho de Jotão, rei de Judá. Tinha Acás 20 anos quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém. E não fez o que era reto aos olhos do Senhor seu Deus, como tinha feito Davi, seu pai, mas andou no caminho dos reis de Israel, e até fez passar pelo fogo o seu filho, segundo as abominações dos gentios que o Senhor lançara fora de diante dos filhos de Israel. Também oferecia sacrifícios e queimava incenso nos altos e nos outeiros, como também debaixo de toda árvore frondosa. Então subiu Rezim, rei da Síria, com Peca, filho de Remalias, rei de Israel, contra Jerusalém, para lhe fazer guerra, e cercaram a Acás, porém não puderam vencê-lo. Nesse mesmo tempo, Rezim, rei da Síria, restituiu Elate à Síria, lançando fora dela os judeus, e os sírios vieram a Elate, e ficaram habitando ali até o dia de hoje. Então, Acás enviou mensageiros a Tiglat-Pileser, rei da Assíria, dizendo: Eu sou teu servo e teu filho. Sobe, e livra-me das mãos do rei da Síria, e das mãos do rei de Israel, os quais se levantaram contra mim. E tomou Acás a prata e o ouro que se achou na casa do Senhor, e nos tesouros da casa do rei, e mandou um presente ao rei da Assíria. E o rei da Assíria lhe deu ouvidos, e subindo contra Damasco, tomou-a, levou cativo o povo para Quir, e matou Rezim. Então o rei Acás foi a Damasco para se encontrar com Tiglat-Pileser, rei da Assíria, e vendo o altar que estava em Damasco, enviou ao sacerdote Urias a figura do altar e o modelo exato de toda a sua obra. E Urias, o sacerdote, edificou o altar, conforme tudo o que o rei Acás lhe tinha enviado de Damasco, assim o fez o sacerdote Urias, antes que o rei Acás viesse de Damasco. Tendo o rei vindo de Damasco, viu o altar, e acercando-se do altar, ofereceu sacrifício sobre ele, queimou o seu holocausto e a sua oferta de cereais, derramou a sua libação e espargiu o sangue dos seus sacrifícios pacíficos sobre o altar.
E o altar de bronze, que estava perante o Senhor, ele o tirou da parte fronteira da casa, de entre o seu altar e a casa do Senhor, e o colocou ao lado setentrional do seu altar. E o rei Acás ordenou a Urias, o sacerdote, dizendo: no grande altar queima o holocausto da manhã, como também a oferta de cereais da noite, o holocausto do rei e a sua oferta de cereais, o holocausto de todo o povo da terra, a sua oferta de cereais e as suas libações, e todo o sangue dos holocaustos, e todo o sangue dos sacrifícios espargirás nele. Porém o altar de bronze ficará ao meu dispor para nele inquirir. Assim fez Urias, o sacerdote, conforme tudo quanto o rei Acás lhe ordenara. Também o rei Acás cortou as almofadas das bases, e de cima delas removeu a pia. Tirou o mar de sobre os bois de bronze, que estavam debaixo dele, e o colocou sobre um pavimento de pedra. Também o passadiço coberto para uso no sábado, que tinham construído na casa, e a entrada real externa, retirou da casa do Senhor, por causa do rei da Assíria. Ora, o restante dos atos de Acás, e o que fez porventura não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá. E dormiu Acás com seus pais, e com eles foi sepultado na cidade de Davi. E Ezequias, seu filho, reinou em seu lugar. No ano 12º de Acás, rei de Judá, começou a reinar Oséias, filho de Elá, e reinou sobre Israel, em Samaria 9 anos. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, contudo não como os reis de Israel que foram antes dele. Contra ele subiu Salmanasar, rei da Assíria, e Oséias ficou sendo servo dele e lhe pagava tributos. O rei da Assíria, porém, achou em Oséias conspiração, porque ele enviara mensageiros a So, rei do Egito, e não pagava, como dantes, os tributos anuais ao rei da Assíria. Então este o encerrou e o pôs em grilhões numa prisão. E o rei da Assíria subiu por toda a terra, e chegando a Samaria, sitiou-a por 3 anos. No ano 9º de Oséias, o rei da Assíria tomou Samaria, e levou Israel cativo para a Assíria, e fê-los habitar em Hala, e junto a Rabor, o rio de Gozã, e nas cidades dos Medos. Assim sucedeu, porque os filhos de Israel tinham pecado contra o Senhor seu Deus, que os fizera subir da terra do Egito, de debaixo da mãe de Faraó, rei do Egito, e porque haviam temido a outros deuses, e andado segundo os costumes das nações que o Senhor lançara fora de diante dos filhos de Israel, e segundo os que os reis de Israel introduziram. Também os filhos de Israel fizeram secretamente contra o Senhor seu Deus coisas que não eram retas. Edificaram para si altos em todas as suas cidades, desde a torre das atalaias até a cidade fortificada. Levantaram para si colunas e azerins em todos os altos outeiros e debaixo de todas as árvores frondosas. Queimaram incenso em todos os altos, como as nações que o Senhor expulsara de diante deles. Cometeram ações iníquas, provocando a ira o Senhor, e serviram os ídolos, dos quais o Senhor lhes dissera: não fareis isso. Todavia o Senhor advertiu a Israel e a Judá, pelo ministério de todos os profetas e de todos os videntes, dizendo: voltai de vossos maus caminhos, e guardai os meus mandamentos e os meus estatutos, conforme toda a lei que ordenei a vossos pais, e que vos enviei pelo ministério de meus servos, os profetas. Eles, porém, não deram ouvidos. Antes endureceram a sua cerviz, como fizeram seus pais, que não creram no Senhor seu Deus. Rejeitaram os seus estatutos e o seu pacto, que fizera com os pais deles, como também as advertências que lhes fizera. Seguiram a vaidade e tornaram-se vãos, como também seguiram as nações que estavam ao redor deles, a respeito das quais o Senhor lhes tinha ordenado que não as imitassem. E deixando todos os mandamentos do Senhor seu Deus, fizeram para si 2 bezerros de fundição, e ainda uma ázera. Adoraram todo o exército do céu, e serviram a Baal. Fizeram passar pelo fogo seus filhos, suas filhas, e deram-se a adivinhações e encantamentos,
e venderam-se para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, provocando-o à ira. Pelo que o Senhor muito se indignou contra Israel, e os tirou de diante da sua face. Não ficou senão somente a tribo de Judá. Nem mesmo Judá havia guardado os mandamentos do Senhor seu Deus. Antes, andou nos costumes que Israel introduzira. Pelo que o Senhor rejeitou toda a linhagem de Israel, e os oprimiu, entregando-os nas mãos dos despojadores, até que os expulsou da sua presença. Pois rasgara Israel da casa de Davi, e eles fizeram rei a Jeroboão, filho de Nebate, o qual apartou Israel de seguir o Senhor, e os fez cometer um grande pecado. Assim, andaram os filhos de Israel em todos os pecados que Jeroboão tinha cometido. Nunca se apartaram deles, até que o Senhor tirou Israel da sua presença, como falara por intermédio de todos os seus servos os profetas. Assim foi Israel transportado da sua terra para a Assíria, onde está até o dia de hoje. Depois o rei da Assíria trouxe gente de Babilônia, de Cuta, de Ava, de Amate e de Sefarvaim, e a fez habitar nas cidades de Samaria, em lugar dos filhos de Israel. E eles tomaram Samaria em herança, e habitaram nas suas cidades. E sucedeu que, no princípio da sua habitação ali, não temeram ao Senhor. E o Senhor mandou entre eles leões, que mataram alguns deles. Pelo que foi dito ao rei da Assíria: a gente que transportaste e fizeste habitar nas cidades de Samaria, não conhece a lei do Deus da terra. Por isso, ele tem enviado entre ela leões que a matam, porquanto não conhece a lei do Deus da terra. Então, o rei da Assíria mandou dizer: levai ali um dos sacerdotes que transportastes de lá, para que vá e habite ali, e lhes ensine a lei do Deus da terra. Veio, pois, um dos sacerdotes que eles tinham transportado de Samaria, e habitou em Betel, e lhes ensinou como deviam temer ao Senhor. Todavia, as nações faziam cada uma o seu próprio Deus, e os punham nas casas dos altos que os samaritanos tinham feito, cada nação nas cidades que habitava. Os de Babilônia fizeram Sucote-Benote, os de Cuta fizeram Nergal, os de Amate fizeram Azima, os aveus fizeram Nibás e Tartaque, e os sefarvitas queimavam seus filhos no fogo, e a Adrameleque e a Anameleque, deuses de Sefarvaim. Temiam também ao Senhor. E dentre o povo fizeram para si sacerdotes dos lugares altos, os quais exerciam o ministério nas casas dos lugares altos. Assim temiam ao Senhor, mas também serviam a seus próprios deuses, segundo o costume das nações do meio das quais tinham sido transportados. Até o dia de hoje fazem segundo os antigos costumes, não temem ao Senhor, nem fazem segundo os seus estatutos, nem segundo as suas ordenanças, nem tampouco segundo a lei, nem segundo o mandamento que o Senhor ordenou aos filhos de Jacó, a quem deu o nome de Israel, com os quais o Senhor tinha feito um pacto, e lhes ordenara, dizendo: não temereis outros deuses, nem vos inclinareis diante deles, nem os servireis, nem lhes oferecereis sacrifícios, mas sim ao Senhor, que vos fez subir da terra do Egito com grande poder e com braço estendido. A ele temereis, a ele vos inclinareis, e a ele oferecereis sacrifícios. Quanto aos estatutos, às ordenanças, à lei e ao mandamento que para vós escreveu, a esses tereis cuidado de observar todos os dias, e não temereis outros deuses, e do pacto que fiz convosco não vos esquecereis. Não temereis outros deuses, mas ao Senhor vosso Deus temereis, e ele vos livrará das mãos de todos os vossos inimigos. Contudo, eles não ouviram, antes fizeram segundo o seu antigo costume. Assim, estas nações temiam ao Senhor, mas serviam também as suas imagens esculpidas, também seus filhos, e os filhos de seus filhos fazem até o dia de hoje como fizeram seus pais. Ora, sucedeu que, no 3º ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá.
Tinha 25 anos quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Abi, filha de Zacarias. Ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi, seu pai. Tirou os altos, quebrou as colunas, e deitou abaixo a Ásera, e despedaçou a serpente de bronze que Moisés fizera, porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso, e chamou-lhe Neustã. Confiou no Senhor Deus de Israel, de modo que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele, porque se apegou ao Senhor, não se apartou de o seguir, e guardou os mandamentos que o Senhor ordenara a Moisés. Assim o Senhor era com ele, para onde quer que saísse prosperava. Rebelou-se contra o rei da Assíria e recusou servi-lo. Feriu os filisteus até Gaza e os seus termos, desde a torre dos atalaias até a cidade fortificada. No 4º ano do rei Ezequias, que era o 7º ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, Salmanasar, rei da Assíria, subiu contra Samaria e a cercou, e ao fim de 3 anos tomou-a. No ano 6º de Ezequias, que era o ano 9º de Oséias, rei de Israel, Samaria foi tomada. Depois o rei da Assíria levou Israel cativo para a Assíria, e os colocou em Hala, e junto ao Abor, rio de Gozã, e nas cidades dos Medos, porquanto não obedeceram à voz do Senhor seu Deus, mas violaram o seu pacto, nada ouvindo nem fazendo de tudo quanto Moisés, servo do Senhor, tinha ordenado. No ano 14º do rei Ezequias, subiu Senaqueribe, rei da Assíria, contra todas as cidades fortificadas de Judá, e as tomou. Pelo que Ezequias, rei de Judá, enviou ao rei da Assíria, a Laques, dizendo: Pequei, retira-te de mim. Tudo o que me impuseres, suportarei. Então o rei da Assíria impôs a Ezequias, rei de Judá, 300 talentos de prata e 30 talentos de ouro. Assim deu Ezequias toda a prata que se achou na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei. Foi nesse tempo que Ezequias, rei de Judá, cortou das portas do templo do Senhor e dos umbrais o ouro de que ele mesmo os cobrira, e o deu ao rei da Assíria. Contudo, este enviou de Laquis Tartã, Rabsares e Rabsaqué, com um grande exército, ao rei Ezequias, a Jerusalém. E subiram e vieram a Jerusalém. E tendo chegado, pararam ao pé do aqueduto da piscina superior, que está junto ao caminho do campo do lavandeiro. Havendo eles chamado o rei, saíram-lhes ao encontro Eliaquim, filho de Ilquias, o mordomo, e Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o cronista. E Rabsaqué lhes disse: Dizei a Ezequias: Assim diz o grande rei, o rei da Assíria: Que confiança é essa em que te estribas? Dizes: São, porém, palavras vãs. Há conselho e poder para a guerra. Em quem, pois, agora confias, que contra mim te revoltas? Estás confiando nesse bordão de cana quebrada, que é o Egito, o qual, se alguém nele se apoiar, entrar-lhe-á pela mão e a traspassará. Assim é Faraó, rei do Egito, para com todos os que nele confiam. Se, porém, me disserdes: No Senhor nosso Deus confiamos, porventura não é esse aquele cujos altos e altares Ezequias tirou, dizendo a Judá e a Jerusalém: Perante este altar adorareis em Jerusalém? Ora, pois, faze uma aposta com o meu senhor, o rei da Assíria. Dar-te-ei 2.000 cavalos, se tu puderes dar cavaleiros para eles. Como então poderias repelir um só príncipe dos menores servos de meu senhor, quando estás confiando no Egito para obteres carros e cavaleiros? Porventura teria eu subido sem o Senhor contra este lugar para o destruir? Foi o Senhor que me disse: Sobe contra esta terra e a destrói. Então disseram Eliaquim, filho de Hilquias, e Sebna, e Joá, a Rabsaqué: Rogamos-te que fales aos teus servos em aramaico, porque bem o entendemos.
e não nos fales na língua judaica, aos ouvidos do povo que está em cima do muro. Rabsaque, porém, lhes disse: Porventura mandou-me meu senhor para falar estas palavras a teu senhor e a ti, e não aos homens que estão sentados em cima do muro, que juntamente convosco hão de comer o seu excremento e beber a sua urina? Então, pondo-se em pé, Rabsaque clamou em alta voz, na língua judaica, dizendo: Ouvi a palavra do grande rei, do rei da Assíria. Assim diz o rei: Não vos engane, Ezequias, porque não vos poderá livrar da minha mão. Nem tampouco vos faça Ezequias confiar no Senhor, dizendo: Certamente nos livrará o Senhor, e esta cidade não será entregue na mão do rei da Assíria. Não deis ouvidos a Ezequias, pois assim diz o rei da Assíria: Fazei paz comigo, e saí a mim, e coma cada um da sua vide e da sua figueira, e beba cada um a água da sua cisterna, até que eu venha e vos leve para uma terra semelhante à vossa, terra de trigo e de mosto, terra de pão e de vinhas, terra de azeite de oliveiras e de mel, para que vivais e não morrais. Não deis ouvidos a Ezequias, quando vos envenena, dizendo: O Senhor nos livrará. Porventura os deuses das nações puderam livrar, cada um a sua terra, das mãos do rei da Assíria? Que é feito dos deuses de Ramate e de Arpade? Que é feito dos deuses de Sefarvaim, de Rena e de Iva? Porventura livraram Samaria da minha mão? Dentre todos os deuses das terras, quais são os que livraram a sua terra da minha mão, para que o Senhor livre Jerusalém da minha mão? O povo, porém, ficou calado, e não lhe respondeu uma só palavra, porque o rei ordenara, dizendo: Não lhe respondais. Então Eliaquim, filho de Hilquias, o mordomo, e Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o cronista, vieram a Ezequias com as vestes rasgadas, e lhe fizeram saber as palavras de Rabsaque. Chegamos ao fim de mais uma fala da Bíblia de hoje. Que a mensagem inspire e fortaleça sua fé. Esperamos que esta porção da palavra tenha tocado seu coração. Para continuar recebendo diariamente esses momentos de reflexão, inscreva-se no canal, deixe seu comentário sobre o que mais te impactou e não se esqueça de compartilhar para que mais vidas sejam alcançadas pela palavra. Contamos com você. Muito obrigado e que Deus o abençoe.